Olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Essa é a última quarta-feira de agosto, vocês acreditam? Gente, eu tô chocadinha com a velocidade que esse ano tá passando. E eu já comecei a ver propaganda de filme de Natal por aí. E eu parei pra pensar que logo mais, 2020, vai ficar pra trás, finalmente. E espero que 2021 seja bem melhor, né? Mas antes do ano acabar, ainda vão rolar algumas surpresinhas aqui no podcast. Eu ainda não posso dizer o quê, porém conhecendo os crimezeiros que vocês são, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E para poder preparar tudo bonitinho para vocês e para ser um negócio bem legal, o começo do mês de setembro não vai ter episódios normais do café. Mas calma, vai ter episódio. Só que vão ser os episódios expressos. Até porque estão acontecendo uns crimes bem doidos recentemente, que aliás vocês mesmos me mandam lá por inbox. E eu acho que vai ser uma delicinha de comentar eles no Expresso com Crime de forma bem rapidinha, bem legal, tá bom? Então a programação normal do podcast, ela volta na última quinzena de setembro, ok? E eu juro que vai valer a pena. Esse projetinho especial vai ao ar em outubro. Então aguente firme, crimezeiros, que vai ser da hora. E um spoilerzinho, né? Porque eu não me aguento. Outubro é o quê? Halloween. Sim, o famoso Halloween, o famoso Dia das Bruxas. E tem a ver com isso, mas é só isso que eu vou falar. Agora, depois desse anúncio, para o caso de hoje. Esse caso realmente parece uma pegadinha de mau gosto de Dia das Bruxas, uma espécie de jogos mortais meio cafona. E como disse a crimiseira Graziella Leite lá no meu Instagram, parece que o nome desse assassino foi tirada da boca da professora Minerva de Harry Potter, que falou: "Duvido que vai fazer muita diferença, a não ser que o tarado da machadinha esteja esperando aí fora para matar o primeiro que sair para o saguão." Pois é, mas ao invés de acontecer em Hogwarts, esse caso aqui aconteceu diretamente em Mogi das Cruzes. E no lugar da plataforma 9¾ temos a plataforma da CPTM. Esse caso é uma sugestão incrível da crimiseira Estela Marques, que mandou lá no Instagram, o @cafécomcrime, uma mensagem falando que ela é moradora do bairro onde os crimes aconteceram. Loucura, né? Alô, caravana de Botuju, Mogi das Cruzes. Uhul! Bom, além da Estela, as minhas fontes foram Estadão, Veja, Record, G1, o Diário de Mogi, O Tempo e Portal News. Como dá para perceber, todas as grandes portais de notícia estavam falando sobre esse caso. Então, bora! Vamos começar do começo? Estamos em novembro e dezembro de 2014. Vocês conseguem lembrar o que estavam fazendo nessa época? Eu estava me formando na faculdade de jornalismo esse ano e eu nem imaginava que viraria essa, sei lá, contadora de histórias de crimes. E na época, na verdade, eu nem cheguei a ouvir falar do maníaco da machadinha, porque, né, gente, último ano de faculdade eu nem existia. Eu só respirava TCC, TCC, TCC. Ô fase, viu? Ainda bem que passou. E enquanto eu estava nessa loucura, lá em Mogi das Cruzes, e também numa região chamada Apoá, que é a cidade vizinha, aqui em São Paulo mesmo, coisas muito sinistras estavam prestes a acontecer. No dia 28 de novembro, uma sexta-feira, um corpo foi encontrado degolado em um terreno baldio no bairro Brás Cubas. Sim, eu disse degolado. A vítima foi Flávia Aparecida de Paula Honório, de 38 anos. A gente tem poucas informações sobre ela, e isso se deve ao fato, né, possivelmente, de que ela era uma moradora de rua. Aquele fim de semana passou sem nenhuma nova ocorrência. O assassino provavelmente sextou e foi curtir o fim de semana muito louco dele. E aí, na segunda-feira, dia 1º de dezembro, ele voltou ao seu trabalho cruel que ele tinha começado na sexta. Naquela segunda, logo pela manhã, 2 moradores de rua, que estavam dormindo na calçada, eles foram acordados em chamas. Alguém ateou fogo neles. Uma das vítimas, que não teve a identidade descoberta, ficou com o corpo carbonizado, faleceu. O outro, chamado José Barreto, ele foi levado em estado grave para o hospital, e lá ele ficou internado por algumas semanas e, felizmente, ele sobreviveu.
Enquanto o morador de rua, o José, estava no hospital, o assassino, até então desconhecido, continuou os seus ataques. Logo depois de tacar fogo nesses moradores de rua, no dia seguinte, dia 2 e dia 3 de dezembro, o rapaz se empolgou, e isso eu digo, tipo assim, no pior dos sentidos, tá? Em um intervalo, gente, de pouco mais de 10 horas, apenas 10 horinhas, ele tocou o terror nas ruas de Mogi das Cruzes e Poá e fez mais 4 vítimas. A primeira desse ataque em sequência que aconteceu, do maníaco da machadinha, ele aconteceu por volta das 8h30 da noite, na terça-feira, dia 2, na cidade de Poá. A vítima foi Kelly Caldeira da Silva, de 25 anos, que foi morta próxima dos trilhos da linha 11 Coral da CPTM, que passa ali pelo meio da cidade. Ao que tudo indica, a Kelly também era moradora de rua e usuária de drogas. Ela supostamente estava fumando um cachimbo de crack quando foi atacada. E sim, ela também foi decapitada. Na manhã seguinte, na quarta-feira, logo às 6 da manhã, outras 3 pessoas foram vítimas de ataques. Dessa vez, foi na cidade de Mogi das Cruzes. Um morador de rua, chamado Carlos César de Araújo, de 34 anos, ele sofreu o primeiro ataque daquela manhã, às 6h20, e foi decapitado. Cerca de 15 minutos depois, um idoso de muleta que estava indo trabalhar numa fábrica de cosméticos também foi atacado, mas ele sobreviveu, porque mesmo de muletas ele conseguiu correr para a entrada da fábrica e lá dentro ele ficou a salvo. Mas o maníaco ele estava a fim de matar, e já que o idoso escapou, ele atacou a próxima pessoa que avistou na sua frente. E no caso, essa pessoa foi a secretária Maria Aparecida do Nascimento, de 46 anos. Ela foi surpreendida enquanto fazia uma caminhada ali na Avenida Antônio de Almeida e também veio a falecer decapitada. E ele não parou por aí, teve mais. Eu não sei o que esse maníaco estava pensando, se ele achou que estava vivendo naquele filme Uma Noite de Crime, sabe, o The Purge. Ele saiu dando a louca, assim, numa sequência sem sentido de crimes e de ataques, e ele sequer deu o trabalho de esconder os corpos. Ele só foi indo e iu, sabe? Mas, bom, lá vai ele de novo. Logo depois de assassinar a secretária, às 6h50 da manhã, Maria do Rosário Coentro Amaral se torna uma vítima. Ela era uma senhora de 59 anos que estava a caminho do trabalho quando foi atacada na Avenida Francisco Rodrigues Filho. Ela também teve a sua cabeça cortada. Basicamente, o maníaco do machadinho incorporou a rainha de copas, né? Ah, e vale comentar que essas avenidas onde tudo aconteceu são bem movimentadas. Aliás, tem imagens de 2 câmeras de segurança, né, de monitoramento ali da rua, que mostram, gente, mostra o ataque. Não dá pra ver muito bem, porque é pequenininho, assim, no canto da imagem, sabe? Você vê o maníaco atacando um morador de rua que tava dormindo ali, quietinho, no canto dele. Dá pra ver que tem pedestres andando pela rua, sabe? Tem gente passando ali. E é bem esquisito, porque eles não reagem diante do crime, os pedestres, né? E aí eu parei pra pensar que eu acho que ninguém nota muito os moradores de rua, né? E então, como ninguém olha, ninguém se dá o trabalho de olhar assim pra eles, ninguém também viu o assassino, ou se viu, não achou que aquilo fosse um assassinato, entendeu? Sei lá, achou que ali, ó, dois moradores de rua estão brigando. Não sei, né? Mas eu fiquei meio triste, assim, olhando que ninguém nota, as pessoas só vão passando reto e cada um por si na rua, né? Selva de pedra. Bom, por mais doido e aleatório que os ataques pareciam ser, o maníaco da machadinha, ele tinha um método. As pessoas foram atacadas quando elas estavam dormindo ou distraídas, e as suas vítimas, elas não eram escolhidas antes. Ele não premeditava os crimes. Na verdade, ele dava voltas na cidade de carro ou em regiões que ele sabia que tinham muitos moradores de rua, e aí ele escolhesse algum que tivesse distraído, dormindo, fosse um alvo fácil para ele, né? Aí ele chegava na pessoa, dava um golpe na cabeça com a machadinha para deixar a vítima inconsciente, e em seguida ele esfaqueava e degolava as suas vítimas com uma faca. E é tipo faca de cozinha mesmo, e não é aquelas grandes de açougue, é tipo faca de cozinha, pequena, bizarro.
Ele não teve a preocupação de ocultar os cadáveres, como eu falei, ele largava onde estava. Então imagina que louco, você andando na rua, indo pro trabalho, tropeça num corpo degolado, gente. Pelo amor de Deus. Aliás, fazer um adendo aqui rapidão. Os meninos do Serialcast, não sei se vocês conhecem, mas é um podcast sobre crimes também. Eles são de Mogi das Cruzes e eles me contaram que viram esses corpos na rua quando isso aconteceu, porque eles trabalham perto ali do local onde os crimes foram cometidos. Então, quem quiser um relato aí de primeira mão dessa experiência maluca, vai lá escutar o episódio deles sobre o maníaco da Machadinha, tá? É muita loucura, gente. Loucura, loucura. Mas, enfim, foi dessa forma, a olho nu, sem nem esconder os corpos e sem nem se esconder, que o maníaco da Machadinha conseguiu assassinar 6 pessoas, sendo que 4 foram decapitadas. E ele também feriu mais 3 pessoas. Tudo isso em um curto tempo de 5 dias. Mas ele não passou de tudo despercebido. O vigia de uma empresa no bairro do Rodeio, Cláudio dos Santos, viu uma das vítimas sendo atacada. Não foi logo de cara que ele se tocou o que estava acontecendo. Até porque, acho que ninguém espera ver uma decapitação plena quarta-feira de manhã no trabalho. Mas assim, vocês crimezeiros estão ouvindo falar sobre uma decapitação nessa quarta. Mas imagina só, você tá na rua e de repente, pá! Meu Deus, o que você faz? O que você pensa? Eu ia pensar que talvez alguém tá batendo num papelão ou num cobertor que tá jogado na rua, porque os moradores normalmente estão embaixo desses itens. Ou, não sei, eu ia pensar que era só uma briga ou que... Sei lá, mas o cérebro acho que começa a arranjar umas desculpinhas para evitar que você veja ou imagine que tá vendo uma cena tão trágica, E no caso do vigia, o Cláudio, ele viu o suspeito, o maníaco, atrás de um caminhão que estava estacionado do outro lado da rua onde ele estava. E na hora, a primeira coisa que veio na cabeça dele é que talvez esse cara, que estava fazendo gestos exagerados assim, que ele estava tentando roubar o caminhão. Ou, na verdade, Cláudio pensou que talvez o cara estivesse roubando o carro dele, porque o Cláudio estacionava na rua ali perto, Então, o que ele fez? Ele foi lá confrontar o que ele imaginava ser um ladrãozinho de veículos. Porém, Cláudio acabou testemunhando o assassinato de Maria do Rosário Coentro. Ele conta que ele chegou bem no momento que o maníaco terminava de degolar a mulher. E o pior é que ele reconheceu a mulher, porque ele sempre a via passando por ali no bairro. Olha, admiro demais o vigia Cláudio, viu? Porque se eu visse um troço desses, eu acho que eu desmaiava na hora. Ou eu ia ficar com a perna, assim, tão bamba que eu não ia nem conseguir correr atrás do cara. Eu também nem sei se eu correria, Porque eu já fico muito impactada e com medo de tudo. Eu ia congelar na hora. Aliás, falando nessas coisas de congelar e medo e tal, eu lembro que eu sempre falava que se um dia eu fosse assaltada, eu ia super tentar conversar com o cara, fazer ele mudar de ideia, discutir, ia dar boazona pra cima do assaltante, Péssima ideia, tá? Mas eu sempre achava, não, eu sou forte, eu consigo. Mas aí, gente, depois do dia que eu realmente fui assaltada, eu tenho certeza, a minha reação é de congelar. Eu congelei tanto que eu não conseguia nem responder o cara, eu não conseguia nem pôr a mão no bolso pra passar o meu celular pro cara, sabe? O que funcionou, porque o cara tava com tanta pressa que ele saiu correndo e eu acabei não sendo assaltada. Mas, um perigo, Enfim, mas muito ao contrário do que eu sou, o vigia Cláudio, em vez de ele ficar parado, ele ameaçou ir pra cima do maníaco pra pegar ele. E aí o assassino pegou uma faca e a machadinha que estava no chão, e ele disse, sai fora, sai fora. E aí pegou e saiu correndo. O Cláudio foi atrás dele, mas o assassino logo entrou em um carro e, acelerou, foi embora dali. Mas o Cláudio, gente, esse Cláudio, ele é ligeiro demais, porque ele memorizou a placa do veículo e o modelo. E aí ele voltou correndo para a portaria onde ele trabalhava, anotou no papelzinho dele lá, porque ele estava sem celular. E aí logo que ele viu uma mulher passando ali na rua, que provavelmente tinha um celular, ele pediu para a mulher ligar para a polícia e avisar que tinha um homicídio no local.
estranho se aproxima de você e fala, tem um homicídio ali, preciso do seu celular. Tipo, eu acho que eu não emprestava não, eu saía correndo. Eu tô toda fugitiva hoje, né? Desculpa. Mas enfim, a mulher ligou, pegou o celular, ligou, mas ela tava tão abalada que ela não conseguia falar com a polícia. E então o Cláudio pegou o celular e passou todas as informações para a atendente, inclusive a placa do carro que ele tinha anotado. E foi assim que, com apenas uma ligaçãozinha, o vigia Cláudio dos Santos ajudou a polícia a prender o assassino em série, Jonathan Lopes de Santana. Um cara de apenas 23 aninhos. Um cara que tinha um rostinho assim de bumbum de neném, sabe? Que conseguiu fazer um puta estrago na cidade. Obrigada, Claudião. Sou sua fã. Com a denúncia do Clau Clau, os policiais conseguiram rastrear o dono do carro. Ótimo. O dono do carro e, melhor ainda, o endereço de onde esse tal Jonathan morava. A casa do suspeito era no bairro Botujuru, igual a crimiseira que indicou esse caso aqui. Que doideira, né? Morar nesse bairro. E aí eles foram lá, toque, quem é? É a polícia. E aí, ao abrir a porta, a polícia se depara com os pais de Jonathan e seu irmão mais novo. E ufa, Jonathan também estava em casa, não precisou ter perseguição. E aí ele foi preso na hora, né? Sem questionamentos, assim, em flagrante, basicamente. No local, os PMs também encontraram a faca e a machadinha que foram utilizadas para cometer o crime, mas elas já haviam sido lavadas. Então, o Jonathan já estava lá. Jonathan, né? Não sei qual é o melhor jeito de falar, mas enfim. Mas é um sinal de que o moço já estava lá se preparando para acabar com as evidências, né? Mas o que ele não teve tempo de se preparar foi de lavar as roupas usadas no crime e ele também não conseguiu lavar o carro. Então, essas duas coisas ainda estavam sujas de sangue. Além disso, o próprio Jonathan tinha marcas no corpo compatíveis com ferimentos, né, recebidos ali durante os crimes. Nas filmagens feitas na delegacia, dá pra ver o rosto dele, né, perto ali da região da orelha, assim, na bochecha, que tá suja de sangue ou machucadinha, mas dá pra ver que tá vermelho, assim. Então, com tudo isso, gente, é mais do que evidência suficiente para levar o rapaz para a delegacia. O Jonathan tentou resistir à prisão. Ele afirmou que ele não tinha feito nada e que ele só tinha saído de casa naquela manhã para ir comprar pão na padaria. Tipo, gente, mesma desculpinha do pai que vai comprar cigarro e não volta mais, né? Tipo, não, péssimo. Ele foi levado para a delegacia e, chegando lá, já tinha imprensa à espera. Porque, né, um caso desse chama atenção demais. Logo, numa quarta-feira de manhã, corpos decapitados pela cidade. Claro que vai ter imprensa. E é dessa forma que o rosto de Jonathan ficou estampado nos noticiários locais. Até que, por causa disso, depois da prisão do Jonathan, um morador de rua chamado Giovanni Ribeiro dos Santos, de 19 anos, ele compareceu na delegacia para falar que ele também foi atacado. Ele estava dormindo sob uma marquise próxima a um hospital no domingo e Jonathan teria aplicado 3 golpes com a parte de trás da machadinha na cabeça da vítima. Na hora, ele não conseguiu ver o rosto do agressor, mas um companheiro dele, que estava dormindo ao lado dele, acordou, né, durante o ataque, assim, com o barulho, e ele conseguiu ver o Jonathan, e depois que ele viu as imagens dele na TV, ele falou, eita, olha lá o cara, mano! E aí, eles foram na delegacia para falar isso, né? O Giovanni, ele ficou com cortes profundos na cabeça, então ele foi internado no hospital, e acabou saindo do hospital na quarta-feira, que foi exatamente o mesmo dia que o Jonathan foi preso. Com a pressão da imprensa e o seu rosto nos noticiários, o Jonathan começou a se sentir pressionado. De acordo com os delegados que estavam tomando seu depoimento, ele insistiu para que a sua família fosse preservada do assédio da imprensa. Ele estava muito preocupado com a família, falava isso o tempo todo. Bom, bastou algumas horas na delegacia e um interrogatório para ele confessar. Ó, como ela vem a confissão. O Jonathan disse que matou aquelas pessoas porque ele precisava. Tipo, oi? Já começa estranho, né? Aí ele diz que já que ele tinha que fazer aquilo, ele preferia optar por pessoas que ele acreditava que não fariam falta a ninguém.
Então, ele escolheu os moradores de rua, porque, né, ninguém ligava. E, acima de tudo, eles nem pagam impostos e viviam à margem da sociedade. Ó, pensativo, não é mesmo? Gente, ironia, tá? E para mostrar mais ainda como ele estava sendo, entre aspas, bonzinho com as vítimas, ele disse que escolheu aquele método de golpear a cabeça e depois esfaquear, porque dessa forma ele deixava a vítima inconsciente antes de matá-la e assim poupava seus alvos de sofrimento. Gente, muito legal. Nossa, como você pensa nos outros, não é mesmo? Super empático, viu? Enfim. Aí, logo depois disso, o Jonathan adiciona mais um detalhe perturbador. Se ele não tivesse sido preso, ele continuaria matando, porque ele tinha que completar o ciclo. Tipo, que isso? Que ciclo? Que? Dúvidas? Pois é. Lá vem o mistério, gente. Para entender esse mistério, a gente precisa entender o Jonathan. A primeira pista vem dos familiares. Eles afirmaram para a polícia que não sabiam das ações de Jonathan e que ele não tinha nenhum distúrbio mental. Aliás, ele era a pessoa que menos esperavam disso, porque ele era um rapaz super de boas, assim, tranquilão, quieto, na dele, sem histórico nenhum de violência. E aí eles começaram a pensar melhor e falaram, bem, isso há 2 meses atrás, porque nos últimos 2 meses o rapaz tinha se tornado agressivo. Por que será? O que aconteceu com o Jonathan que, bom, fez ele surtar de vez? Jonathan Lopes de Santana, ele era considerado um rapaz discreto, calado, que gostava de cachorro. Aliás, ele tinha uma poodle preta chamada Marusca. Fofinho, eu gostei desse nome. Ele tinha poucos amigos, ele era extremamente educado e ele parecia, assim, um rapaz qualquer, gente. Nada demais nele. Aliás, os vizinhos da família Santana diziam que confiavam muito nele. Tem uma mulher, ela é uma dona de casa chamada Marta Jacobil. Ela era vizinha deles, né? E ela conta que às vezes o Jonathan e o irmão ficavam sentados na frente de casa, lavando o carro ou conversando ali na calçada. E que sempre que ela via os dois ali, ela nem trancava a porta ou o portão de casa quando chegava, né, à noite, assim, do trabalho, porque ela ficava tranquila, sabia que os 2 irmãos estavam ali olhando e que nada ia acontecer, que ninguém ia mexer com ela, nem nada do tipo. E era meio que assim com toda a vizinhança, sabe? Todos assim, falavam que ficaram muito chocados com a notícia dos assassinatos de Jonathan, porque ele era de uma boa família e ele era muito bem educado. Ai, as aparências enganam, não é mesmo? A gente já viu isso no caso da Fera da Penha, só enganação. O Jonathan, ele trabalhava como segurança no estacionamento de funcionários da CPTM em Poá, e ele morava com os pais e o irmão em um bairro ali de Mogi, que era meio distante, assim, do centro. Ele era uma pessoa bem metódica e repetia sempre o mesmo ritual todos os dias. E calma, não é ritual satânico, não. Pelo menos não por enquanto. Eu tô falando de ritual do dia a dia, sabe? Tipo, ele sempre comprava pão na padaria, em frente à estação de trem onde ele trabalhava, sempre depois do expediente, às 18 horas em ponto. Ele sempre ia trabalhar com uma jaqueta azul marinho, que fazia parte do uniforme da empresa dele. E não importava se estava calor ou frio, ele estava sempre com a jaqueta. Então, ele tinha as suas particularidades, peculiaridades. Ele tinha suas coisinhas, né? Na verdade, fazia pouco tempo que ele trabalhava como segurança da CPTM. Antes disso, ele trabalhava como soldador de conexão de polietileno. O que é isso? Eu não faço ideia. Uma profissão misteriosa. Mas como soldador, ele já tinha passado por empresas em Porto Alegre, em Ouro Branco, em Ouro Preto. E tudo isso foi na época aí de 2011, 2012. Então, ele era viajador. Mas aí ele decidiu largar esse emprego e essas cidades e voltar a morar com os pais para fazer um curso de formação de vigilante, porque ele queria muito se tornar um segurança. Ele conseguiu, tanto que ele trabalhou 6 meses como segurança da CPTM, só que aí, do nada, ele pega e pede demissão. E foi depois dessa demissão inesperada que os crimes começaram.
Segundo o que o Jonathan afirmou para a polícia, a demissão teria sido dada porque ele sofreu bullying no trabalho. Pois é, a gente acha que bullying é coisa de adolescente na escola e tal, mas é muito real no mundo corporativo também. O que aconteceu foi o seguinte: um outro vigilante que trabalhava com ele, chamado Diogo, teria arrombado a porta do sanitário enquanto Jonathan usava o banheiro. Mano, imagina, você tá lá fazendo número 2, na paz de Deus, e de repente, bum, a porta cai, e aí quando você olha pra frente, tá todo mundo da empresa te olhando, mano. Puta constrangedor, né? E o Jonathan, que já era um rapaz recatado e do lar, ficou extremamente envergonhado. E aí, de acordo com ele não conseguiu suportar aquele sentimento de humilhação, ele não conseguiu nem voltar pro trabalho no dia seguinte, ele simplesmente, na hora ali, pediu as contas. Aí ele ficou desempregado e começou a passar muito tempo trancado dentro de seu quarto. E aí, meu povo, sabe o que dizem, né? Mente vazia é a oficina do diabo. E nesse caso, meio que foi mesmo, quase que literalmente. Porque depois que o Jonathan pediu as contas do trabalho e ficou desocupado, ele alega... Vocês estão preparados? Ele alega que começou a ouvir vozes. Essa sou eu imitando espíritos. Desculpa, mas enfim, ele começou a ouvir vozes o tempo todo. E o que essas vozes falavam, eu acho que vocês já devem pensar, né? As vozes mandavam ele matar. O bagulho começou a ficar sinistro, real. Mas assim, Jonathan ouvia as vozes, mas antes dele começar a obedecer às vozes e partir realmente para a ação, parece que ele teve um período aí de, digamos assim, de amadurecimento dessa ideia, né? E durante esse período, que foram os 2 meses depois que ele que ele pediu a demissão, ele teria começado a fumar para espantar a depressão. Ele emagreceu muito e ele passou a fazer desenhos estranhos com tinta guache e giz de cera. Ele falava para sua mãe que aqueles desenhos eram paisagens, mas aí quando ela olhou os desenhos, ela viu que se tratavam de imagens atribuídas a seitas demoníacas. E aí a mãe dele ficou surtada e destruiu tudo aquilo. Agora, você me diz, como que você faz um pentagrama e você fala que é uma paisagem? Tipo, isso aqui é uma caverna, sei lá. Tipo, você desenha um bode, aqueles bode doidão, assim, meio satânico, e você fala que é uma paisagem, né? Meio, não. Se bem que um bode é da natureza, né? Então dá até pra enganar. Mas, enfim. Quando ele não estava fazendo esses desenhos macabros aí, esses capetinhas em paisagem, o resto do tempo ele assistia a vídeos violentos que ele baixava na internet. E alguns desses vídeos eu acho que talvez alguém aqui já deve ter visto, porque foi um vídeo que rodou muito na época, em 2014, que eram vídeos de integrantes do Estado Islâmico fazendo execuções de reféns. Eu lembro que teve uma época que, quando eu estava na faculdade, né, de jornalismo ainda, esse vídeo meio que viralizou. E eram uns reféns, assim, usando uma roupa meio bege, meio laranja. Mas, enfim, aí eles executavam o cara. Eu não vi a versão que mostra a execução, porque a versão que eu vi tinha uns cortes, né? Mas, enfim, rolou isso na época e era bem sinistro. E aí, quem começou a ficar sinistro foi o Jonathan, né? Ele se tatuou com agulha, tinta e com cortes, sabe? Se cortou em formas de desenho. Tatuar com corte, muito louco. Ele tinha no peito um círculo, bem no meio, assim, do peito. No braço esquerdo, ele tinha um desenho da pequena machadinha, aquela mesma que foi usada nos crimes. E na perna direita dele, ele tinha o número 36. Meu, a primeira coisa que eu pensei aqui foi tipo, meu Deus, que é esse número? Eu preciso buscar na numerologia, né? O que significa 36? Será que vai ser alguma coisa do tipo 666, coisa do capeta e tal? Bom, crimezeiros, fui atrás disso. Entrei no site proveitoso.com, super confiável. Tô sendo irônica aqui. Mas o que diz lá é o seguinte: o número 36 significa humanitarismo e ajudar os outros, usando os seus dons criativos. As pessoas que ressoam com o número 36 geralmente estão muito preocupadas com o bem-estar da humanidade e inclinam-se a torná-lo um lugar melhor. É o número do anjo. Mano, mais errado impossível, não é mesmo? Aí eu comecei a pensar, bom, se não tem nada a ver com numerologia, será que é um lance tipo
Tipo o número 23, sabe? Daquele filme do Jim Carrey, que ele começa a ver esse número em todos os lugares, em todos os aspectos da vida dele, e aí ele começa a ficar paranoico e super conspiracionista. Vocês já viram, né? Não? Não sei? Gente, esse filme, ele é bem louco, e eu recomendo muito porque o Jim Carrey fez um papel perfeito. Adoro ele. Então, será que o número 36 tinha algum significado desse tipo pro Jonathan? Pra saber, alguém teve que perguntar pro Jonathan, né? E que bom que a polícia perguntou, em vez de ignorar uma tatuagem boba do menino, né? Porque, gente, na verdade, esse número é o número que mandava em tudo. Segundo Jonathan, o número 36 se refere a um jogo imposto pelas vozes misteriosas que ele escutava na sua cabeça. Mas assim, é meio confuso. Então, vou tentar explicar as regras do jogo. E elas mudam, elas variam. Ele, na verdade, não sabe direito qual que era a regra, mas ele sabia que tinha a ver com um número. A primeira regra que ele fala é que esse jogo 36 diz que ele teria que matar 6 pessoas até o dia 3 de dezembro. Ou seja, 3, 6, 36. Mas também poderia ser que a regra, na verdade, se referia ao fato de que ele precisava assassinar 3 pessoas em sequência no horário das 6, ou seja, entre 6 e 6h59 da manhã ou da noite. E se ele não cumprisse a ordem, ele seria morto, né? Ele que seria a vítima. Uma outra regra possível e sinistra do jogo 36, que, claro, foi inventada pelas vozes da cabeça do Jonathan, falava que ele tinha que completar um ciclo. Dessa vez, seriam 3 vítimas dentro do período das 6 horas também, né, da manhã. E ele teria que matar 3 mendigos no dia 3 de dezembro, senão, no dia seguinte, ele teria que matar 3 de novo e ele teria que cumprir essa cota para finalizar esse pacto. Ou seja, ele estava preso num verdadeiro loop infernal. E lembrando que tudo isso estava acontecendo dentro da cabeça do Jonathan antes dos crimes. Naquela fase de amadurecimento das ideias, né? Quando ele começou a escutar as vozes e ficou, meu Deus, será? Será que eu vou? Será que eu não vou? E aí começou a criar essas regras, começou a se tatuar, até que ele realmente resolveu tentar um crime pela primeira vez. E ele não teve sucesso nessa primeira tentativa. Esse evento ele foi marcante porque aconteceu durante uma festa de casamento de parentes dele, que foi no fim de semana antes dos ataques começarem. Durante essa festa, o Jonathan ele se afastou dos adultos e chamou o filho de 3 anos da sua prima para brincar no parquinho. E aí, um tempo depois, encontraram o Jonathan com o menino no colo e a criança estava basicamente desacordada. No hospital, o médico notou marcas de esganadura no pescoço da criança. E, gente, a criança falou, foi o meu tio que fez isso comigo. Mas ninguém acreditou. Eles só acreditaram no menino depois que Jonathan foi preso. E aí eles pensaram, eita, e não é que era verdade? Se alguém tivesse escutado o menino, talvez os crimes pudessem ter sido evitados, né? Mas Jonathan saiu impune dessa. E na semana seguinte cometeu a sequência de crimes que rendeu o nome para ele de maníaco da machadinha. Ou, na minha humilde nomeação, o segurança da CPTM que não sabe jogar. Enfim, o menino passa bem, tá? O menino de 3 aninhos lá, tá em segurança, tá tranquilinho, foi só um susto. Apesar da mãe de Jonathan acreditar que ele podia fazer parte de uma seita satânica por conta dos desenhos e das tatuagens e, né, aquela coisa estranha toda, e também alguns jornais terem noticiado isso, não tem nada que prove que isso seja verdade. Ninguém achou nada de uma seita. Parece que tudo realmente foi feito pelo Jonathan, ele sozinho. E, aliás, o próprio Jonathan afirma que não participa de nenhum tipo de grupo ou nem de seita. Ele disse que fez o que fez por causa das vozes. Então, é culpa das vozes. A não ser que ele esteja mentindo para proteger uma sociedade extremamente secreta que joga algum jogo chamado 36. Mas eu acho que não, porque isso nunca mais aconteceu, não é mesmo? O Jonathan também contou à polícia que depois de atacar os 2 moradores de rua no dia 1º de dezembro, ele chorou muito de remorso e voltou para casa, lavou a machadinha e ficou quieto sem contar para ninguém o que ele tinha feito.
E durante o resto do dia, ele ficava com as imagens do crime dando replay na cabeça dele e escutava mais vozes ainda. E as vozes falavam que ele falhou, ele não matou 3 pessoas, então ele tinha que completar o tal do ciclo. Desde que foi preso, ele afirmou que sentiu muito remorso e que, na verdade, ele até ficou aliviado com a prisão, porque desde então, ele não escutou mais nenhuma das vozes. A cobrança das vozes acabou. Para a tenente Christiane Schenck, que atendeu a ocorrência e que prendeu o Jonathan, o maníaco da machadinha pode ter sofrido um surto. Ele não tinha passagem pela polícia, ele não tinha nenhum histórico de violência, e ele não tentou esconder os corpos e nem nada, o que pode ser um indicativo de que ele agiu sem pensar e realmente, surtou. O delegado titular da Divisão de Homicídios de Mogi das Cruzes, Luiz Roberto Biló, ele também concorda com essa teoria. O caso, ele diz, tem características claras de um surto psicótico e ele ainda arriscou dizer, antes de sair o laudo psiquiátrico, que Jonathan representa quadro de esquizofrenia e psicopatia. O Jonathan foi transferido para o presídio em Tremembé, onde ele aguardou pelo seu julgamento, mas foi um pouquinho enroladinho essa questão do julgamento. Por quê? A primeira audiência do Jonathan foi marcada para setembro de 2015, que foi 9 meses após os crimes, Nasceu. Porém, ela foi suspensa por falta de escolta policial. Então, uma nova audiência foi remarcada para outubro ali do mesmo ano, de 2015, mas dessa vez o cancelamento ocorreu pela falta do laudo psiquiátrico. O advogado de defesa, ele viu que não tinha esse documento anexo no auto e fez essa solicitação. Então, dessa forma, o caso ficou suspenso na justiça até que o laudo saísse. E o laudo só foi ficar pronto em maio de 2016. E rufem os tambores. O laudo psiquiátrico considerou Jonathan inimputável, ou seja, que ele é isento de pena em razão de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado que, ao tempo da ação, não era capaz de entender o caráter ilícito do fato por ele praticado ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Essa é a definição que eu li diretamente do direitonet.com.br. Bom, concluindo, ou mesmo, nas palavras do perito Paulo Sérgio Calvo, que foi o perito que assinou o laudo, o Jonathan ele é considerado inimputável para o delito e que, considerando sua alta periculosidade, a medida de segurança indicada consiste na internação em instituição psiquiátrica nos moldes do Hospital de Custódia e tratamento psiquiátrico por pelo menos 2 anos. Aí esses 2 anos eu já fico, meu Deus, mas só 2 anos? Mas, não me entendo. E se ele falou, tá falado. E assim, na verdade, foi feito. Em 31 de agosto de 2016, a Justiça decidiu mandar o Jonathan para tratamento em hospital psiquiátrico. E isso quer dizer que o caso ele não passou pelo júri popular. Segundo o promotor do caso, foi considerado que, não tinha defesa, Não tinha defesa nenhuma em favor do Jonathan. E o laudo também já estava considerando ele inimputável. Ele não tinha negado os crimes, não tinha apresentado defesa. Então, nesse cenário, o juiz simplesmente determinou a internação dele sem precisar passar por uma análise do júri, Porque não teria o que analisar. É isso, o fato é esse, pronto, acabou. Eu não encontrei nenhuma informação sobre o tempo que o Jonathan deveria passar internado, mas eu acredito, que deve ser algo como o caso do maníaco da Cruz, sabe? Eu já falei dele aqui, ele também foi colocado em clínica psiquiátrica depois de cometer uma série de assassinatos, e ele só poderia sair quando passar nos exames psicológicos e for considerado uma pessoa não violenta e estável. O que não parece que vai acontecer logo pra ele, porque ele causou várias vezes na cadeia. Mas enfim, quem quiser saber mais dele, vai lá escutar o episódio do Maníaco da Cruz. No caso do Jonathan, eu acredito que seja algo parecido. Ele vai ficar internado até, digamos assim, ser curado, entre aspas. Mas, tem toda essa coisa de que uma doença mental como uma esquizofrenia ou algo do tipo, ele não tem cura, Você só faz a manutenção do estado psicológico da pessoa. Mas no laudo, não aponta uma doença específica, tá? Só fala da imputabilidade dele e também da periculosidade dele.
Então, dessa forma, eu espero que ele, continue lá, presinho no cantinho dele por muito tempo. E, aliás, esse é óbvio, o desejo das famílias das vítimas. Uma das filhas de uma das vítimas, que foi a Maria Aparecida, ela fala que o cara não ir pra prisão, não ter esse julgamento, ser considerado inimputável, dá aquela sensação de que, tá faltando algo aqui para concluir, para ter aquele fechamento de caso, mas que pelo menos ele não está nas ruas e ele está preso, o que já dá um senso de alívio para essas famílias. Em reportagem, um jornalista ele questiona por que Jonathan cometeu os assassinatos. E ele simplesmente diz que não lembra. E aí, quando o jornalista insiste, ele fala, não tem motivo, eu surtei. Queria ter pensado melhor nisso antes de fazer isso, mas eu surtei. E, aparentemente, ao que tudo parece, ele não estava mentindo quando disse isso. Tudo realmente indica que Jonathan teve um surto, sei lá, talvez desencadeado pelo fato de ter perdido o emprego, pelo fato da humilhação, ou por ele já ter algumas questões psicológicas que não tinham sido identificadas antes. E aí levaram ele a cometer essas, atrocidades, gente. Degolar uma pessoa, puta merda. Cê é louco. Bom, após o crime, a cidade de Mogi ficou tão aterrorizada com essa história que os moradores trocavam mensagens de celular com alertas sobre a possibilidade do irmão do Jonathan, que não tinha nada a ver com esse rolê, retomar a onda de assassinatos após a prisão do serial killer. Acho que eles devem imaginar, vai que ele faz parte dessa seita do Jonathan, vai que a família inteira é perigosa, vai que isso, vai que aquilo. Enfim, buchichos. E o pior de tudo é que essas fofocas dos vizinhos chegaram até a polícia. E aí, com o temor todo causado, reforços de equipes policiais foram enviados aos pontos onde eram muito frequentados por moradores de rua e usuários de drogas ali na cidade. Onde a maioria das denúncias falsas, de novos ataques estavam sendo concentrados. E isso foi feito durante toda a tarde, mesmo depois do Jonathan já ter sido enviado para a prisão. E com isso, já viu, acabou sobrando para a família Santana. Eles não conseguiram mais viver em paz ali no bairro, que eles já estavam há mais de 20 anos. Então, a família deixou a casa ali na periferia de Mogi, porque estavam sendo muito assediados pela imprensa e também porque estavam com medo da revolta dos vizinhos. A cachorrinha Marusca, eu comentei no começo, que era o poodle de estimação do Jonathan, ela ficou aos cuidados daquela vizinha que dizia que ele era um rapaz muito bonzinho, que a família era muito boa. Ela, na verdade, é uma das poucas que continua ao lado da família e afirma que a mãe de Jonathan já está passando por muita dor e sofrimento com a prisão do filho e que, se depender dela, da vizinha, ninguém vai pichar a casa ou vandalizar a residência onde eles moraram por tanto tempo. Então, ela fica de olho ali na casa para ter certeza que tá tudo bem. Eu achei ela, gente, tão fofinha. Uma fada sensata, Nada a ver punir a família pelos erros de um filho. É claro que é triste e tudo mais. Eu imagino que a família da vítima deve sofrer tanto quanto a família do assassino quando é algo tão esperado, De uma certa forma, você também perdeu ali um filho. Então, deve ser osso. Por isso que eu achei essa vizinha uma fada sensata. E é com essa mentalidade de sensatez que eu encerro por aqui o caso maluquinho do maníaco da Machadinha. Obrigada à crimiseira Estela pela sugestão. Eu espero que seu bairro esteja mais seguro, viu? E crimizeiros, continuem mandando suas sugestões de casos no Instagram @cafécomcrime e também no Twitter @caféccrime. Lembrando que na próxima semana, na verdade na próxima quinzena toda de setembro, vamos ter os episódios especiais do Expresso com Crime, que são mais curtinhos e atuais, enquanto eu pego esse tempinho para preparar um projetinho maneiro para vocês se deliciarem no mês do Halloween, ok? E aí, só para não perder o costume também, avisando que toda quinta-feira eu posto lá no Instagram as fotos dos casos. Então vai ter foto do Jonathan, vai ter foto das vítimas, tem foto das machadinhas, das tatuagens, e enfim, todas as coisas que eu falei aqui. E aí vocês podem ir lá, dar uma olhada, curtir e comentar o que acharam desse caso, o
que vocês acham sobre essa maluquice que foi esse jogo. E enfim, né? Tenso. Mas é isso, gente. Quem puder, fiquem em casa e também fiquem longe de jogos com regras macabras, hein? Porque de desgraça, já basta esse podcast. Tchau, tchau!